Oi, vou falar um pouquinho, uma reflexão sobre a vivência de artista, de atuar, né? Escrever. O Alessio, uma vez, o Alessio Pascucci, há muito tempo, escreveu um monólogo no teatro chamado Crônicas de um Assassino Crônico. Tem ele aqui em áudio que eu li, e eu acho que tem filmado, mas sem som. Aí depois eu gravei uma audioleitura da peça de teatro. Era uma coisa muito interna. Eu fui para um monólogo, né? Eu representei no palco. E eram questões pessoais que eu vivenciava lá, assim, e eu levei a público aquela fantasia, né? E era terrível, terrível. E eu apresentei, eu acho que 3 vezes, e eu fazia terapia na época, tudo, né? Mas mesmo assim, na faculdade eu fiz educação artística na Unesp, né, em Bauru, e tinha Psicologia da Educação, e eu apresentei esse texto também, a peça escrita para a professora. Então eu vejo que no meio acadêmico de psicologia isso não foi reconhecido como uma ferramenta de melhora, né? É assim como Dostoiévski no Crime e Castigo, que fala que ele só se cura, né, o personagem lá, ao final do livro que ele vai na praça pública e confessa o crime que ele cometeu e paga. Aí porque ele fica doente o tempo todo, Crime e Castigo, né? É um livro psicológico do Dostoiévski. Então, o que que acontece? Eu escrevi Crônicas de um Assassino Crônico. Aí o Alessio, na época, ele, ele acompanhou o processo e ele, sendo um artista, ele falou, Marquinho, naquela época você se curou com aquela peça que você escreveu, que você fez. Foi um ato de coragem meu, até de loucura, né? Assim como eu fui fazer teatro para melhorar, para eu entender, a vergonha ela não desaparece. Na verdade, a vergonha é a gente. Então, a timidez. Então, a gente aprende a lidar. Em algumas situações, a gente consegue lidar lá e aquilo não nos atrapalha. E agora eu escrevi O Homem de Água e nós estamos prestes para filmar. Tá lá o escafandro. Emprestei a máquina de escrever do meu amigo Ricardo Cerveira, que vai usar numa cena inicial ali, né? Para compor o escritório do diretor do museu, né? É um museu que tem peças antigas. E o que que acontece? Eu acredito que existem questões pessoais minhas nesse roteiro, nesse filme. E eu comecei a olhar o talento natural de alguns atores que estão chegando, né? As duas principais ali têm um talento tremendo, né? A Bia Campos, a Beatriz Campos, que é uma atriz que trabalhou para a Rede Globo já fazendo novela, né? E o talento da atuação dela, talento natural. Eu fico até constrangido, eu vi o teste, não é um teste, mas na realidade fizemos um experimento assim, para ver qual atriz ficaria mais adequada, né, para o papel. Então foi muito legal, uma quebra de estereótipos, né? Eu escrevi era dorama, então era aquelas menininha magrinha, muito jovenzinha. Aí no teste teve várias amigas nossas que sujeitaram a fazer esse exercício de gravar um trechinho, né, em fala. E a Beatriz tinha acabado de chegar do Rio de Janeiro e ela gravou, nossa, que aula de atuação. Fiquei com vergonha, fiquei com ciúme, inveja. Falei, eu queria atuar assim. Depois eu me aceito, eu me entendo que a minha atuação é de um cara que vai aceitando um pouco a idade. Não sei se aceito tanto assim, né? Mas não dá para fugir disso, né? As labirintite, as coisas. A gente vai vendo quanto é crua a vida, né? E o Homem de Água é meio assim, ele tem um final. É como se fosse o ser humano. A água entra dentro do traje, como nós temos a oportunidade de encarnar num corpo, crescer, ter uma infância, uma juventude, ter sonhos, de querer ter o nosso próprio espaço, tudo. Até que a doença
o tempo passa, as ilusões vão, vão se tornando ilusões, né? No começo parece uma possibilidade real, e é também. Aí que eu vou falar, o motivo desse vídeo é para falar sobre atuação. O Rui, do Rio Bonito lá, que é o ator do Talamonte, tem 72 anos, ele tem uma atuação natural também diferente da Beatriz Campos, que é preparada, né? É uma atuação, ela tem um dom natural de atuar muito superior a muitos atores e atrizes. Eu acho que as mulheres atuam muito melhor que os homens, são mais sensíveis aos humanismos todos. Então a gente acha atriz mulher muito melhor do que homem. E a maioria tem o estereótipo do teatro, que não é ruim. No teatro é uma coisa circense. O teatro o circo dramático, que é muito bom. E é histórico, revisita outras épocas, porque cada peça Molière foi escrito numa época, né? No Iluminismo lá, antes um pouco. O Shakespeare, né? São estilos, a tragédia grega, mesmo o teatro do absurdo, um teatro meio dança. Agora, a atuação para o cinema é você sendo você na vida real e uma ideia, a imaginação de situações, de personagens. Mas, como eu falei, eu quero falar sobre atuação natural e essa atuação estudada. Mas o que que acontece? O Homem de Água, ele meio que entra em coma. A água apodrece, até que ela é despejada por outras pessoas no mar. Ele simplesmente envelhece e, como se ficasse esclerosado, perdesse a memória, simplesmente fica vegetando, até que os outros decidem que é a hora dele partir. Então, assim como o universo é gigantesco, a gente olha para o céu, a gente acha que as nuvens, o céu azul, o infinito, não é nem infinito. A gente sabe agora com filmagens, né, feitas pelos, como é que chama, as sondas espaciais que vão pelo espaço. A distância, o que tem, o tamanho das coisas, como é gigantesco todo esse céu, né? Então, o nosso ego, a gente é pequenininho. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, a nossa mente não aceita não. Lembra que falam sobre isso? Eles falam assim, não pense no helicóptero. Não pense no helicóptero, você imagina o helicóptero. Não dá. Não é que ela não aceita não. É que a nossa mente, tudo que, que você entender ali, vira uma imagem, vira real na mente. Ela não sabe o que é ilusão e o que é realidade. Essa é a ferramenta do ator. Só que na vida da gente, a gente faz isso também. A gente começa a criar caso e começa a imaginar o que os outros estão falando da gente. E começa a adoecer. E começa a construir uma defesa contra aquilo. E aquilo vira realidade. Essa é a ferramenta do ator. E a gente falando de arte e cura, o Homem de Água me ajudar a curar mais um pouco o sofrimento que todo mundo tem, psiquiátrico e tudo, as ansiedades, puxa, essa minha labirintite, tudo isso daí, minha dor na coluna, tem um reumatismo atrás que eu achei que era hernia de disco. Então, esse envelhecimento todo. Mas o que acontece a mente da gente, ela aceita. Você imagina, ela vira real. Essa é a ferramenta do ator. Então, o ator, ele tem que imaginar o que é indicado no texto. Só que muitas vezes eu, como ator, não tenho essa vocação natural tão forte. Fui procurar arte dramática por causa da timidez. E para enfrentar essas questões. E esse amor pela arte, pelo desenho, né? Pelas histórias em quadrinhos, pela literatura, né? O canalzinho aqui, eu lendo livros, ou praticando, mas eu não tenho uma sensibilidade, um talento tão grande assim, não é, quer dizer, nem tão grande, eu não tenho o que eu chamo de talento mesmo, eu não tenho, eu sou só uma pessoa que treinou e faz o feijão com arroz ali, mais ou menos.
E ainda para o cinema, acho que precisa mais um pouco ainda. Mais naturalismo, que é a ferramenta do cinema, né? Não digo nem ser um bom ator, é a ferramenta. Então a timidez é uma coisa que atrapalha. Eu consegui enfrentar em partes, você tem que entender ela, né? Então, mas é isso que eu quero dizer. Sobre a atuação, a dramaturgia, que a gente escreve nossa dramaturgia usando as coisas nossas, buscando uma cura. Eu fiz o Assassino Crônico, o Alessio viu, muitos psicólogos que me acompanharam, assim, né, não viram. Que realmente eu melhorei muito depois que eu fui para o palco e fiz um texto meu no monólogo, enfrentei a situação toda, falando questões pessoais, internas. Eu usava o meu nome no personagem, a minha idade tinha 33 anos, hoje eu tenho 52, né? E agora escreveu O Homem de Água, que o Talamonte vai filmar, tem vários atores, né? Eu citei a Bia Campos, né? O Domingos Meira vai estar também, que é um ator que esteve na Rede Globo, no SBT, na Record, em vários canais de televisão, vai fazer parte também. E é um curta-metragem, então as pessoas vão ter pouca aparição ali, tanto. Mas quem sabe eu escreva ele como longa-metragem depois, quem sabe esse filme caia no agrado, na curiosidade das pessoas, né? E tenha um incentivo para escrever um longa-metragem. Aí eu desenvolvo os papéis para as pessoas ali melhor, né? Junto com o André Talamonte, né? Que é o diretor do filme. E essa melhora que eu estou tentando entender com o Homem de Água, esse desapego, a imaginação, o que é real, o que é ilusão. A ferramenta do ator é isso. Às vezes na vida real eu sou ótimo para imaginar coisa e somatizar elas e ter uma atuação incrível na vida real, ou seja, viver na vida real é, é um drama, é discussão, todas essas coisas. Mas de repente na ficção eu não tenho esse dom tão, né, tão natural para. O Rui do Rio Bonito lá também tem uma atuação incrível e ele não estudou. A presença dele diante da câmera, ele tem uma atuação que ao mesmo tempo é incomum nos atores de formação, que é uma coisa natural. Natural em todo sentido. Natural de ele ter a idade que tem, de ter trabalhado, né, no serviço bruto, né, rústico. Ele tem um barco no Rio Bonito, ele trabalhou acho que num bar do Rio Bonito, trabalha com turismo, né? E ele pega a cobra na mão, assim, ele é um, nossa, e é um artista. Então isso exala quando a câmera filma ele, como ele segura a carne, como ele corta a carne, ele cozinha. É a vida real exalando e uma fotogenia ali. E no caso da Bia Campos tem um, um timbre de atriz. No teste eu vi, eu já tinha visto ela atuar, assim eu vejo. Tem um diferencial muito grande de atuação para a câmera. Porque a maioria das pessoas tem um dom para atuar no teatro. Para a câmera é meio raro, sabe? Porque é um naturalismo, é que nem no desenho, o hiperrealismo. No caso do teatro é um dom para isso, um estudo também, né? Só que eu apontei essas coisas, arte cura e como entender a atuação na vida real, que a mente imagina e transforma em realidade. E na ficção, às vezes, a gente não consegue fazer isso. Então eu quero ser o melhor ator. Eu vou encerrar assim. Eu quero ser um melhor artista, um melhor ator do que eu sou. E levar as coisas boas dessa ferramenta para a vida, pensar em coisas boas para elas virarem realidade, pelo menos na minha cabeça. Né? Pelo menos fica mais suave o dia a dia. E na hora da ficção, a mesma ferramenta, eu imagino que é pedido na pauta e realmente conseguir vivê-la na frente da câmera com esse poder que eu vejo quem tem uma vocação real para atuar. Né? O Homem de Água. Abraço a todos.